O mundo dos negócios mudou. Os clientes agora preferem empresas que oferecem um nível de serviço excepcional e integral. Você e sua empresa estão prontos para concorrer nesta nova modalidade? Não importa o tamanho do seu negócio ou o número de veículos que você utiliza para suas entregas. Com a Drive-In, você pode levar sua operação logística para o próximo nível. Através de nossa moderna plataforma web, você pode planejar suas rotas considerando todos os recursos de sua operação: jornada laboral dos motoristas, capacidade do veículo, janelas de recepção e agendamento de seus clientes, tempo de serviço e ainda mais. Com a Drive-In, você terá sua própria torre de controle, onde você acompanhará em tempo real o progresso de sua operação, a localização de seus motoristas e tudo relacionado às entregas: pendente, entregue, rejeitado, parcialmente entregue. Seus clientes estarão sempre informados sobre a chegada de seus produtos através de e-mails, SMS ou até mesmo pelo WhatsApp. As informações de sua operação serão processadas em vários módulos que permitirão avaliar a correta execução das rotas, o cumprimento na promessa de entrega, o serviço prestado pelo motorista e as diferentes ocorrências que podem acontecer nas entregas. Digitalizar sua operação nunca foi tão fácil. Você poderá se despedir do papel e seus motoristas poderão realizar um completo backup de cada visita através de seus celulares. Com o nosso aplicativo, eles terão detalhe de cada entrega a ser feita, com o endereço e os produtos a serem despachados. Eles poderão tirar fotos, obter assinaturas eletrônicas, escrever comentários e até mesmo fazer formulários criados por você. O melhor de tudo, todas essas informações ficam disponíveis em tempo real na nossa plataforma. Drive-In é uma solução fácil de usar e muito simples de implementar. Inicie seu mês de teste gratuito com a Drive-In e aproveite todos os benefícios de levar sua operação logística para o próximo nível. Escalabilidade do seu negócio, reduz os custos logísticos em até 30%, até 90% no tempo de planejamento. Aumenta a taxa de entregas bem-sucedidas. Controle total de sua operação de campo. O que você está esperando? Entre em contato conosco através dos nossos canais. Drive-In, seu parceiro tecnológico. Olá, pessoal, bom dia, muito bom dia a todos. Como é que vocês estão? Olha aqui a Drive mais uma vez presente, trazendo conteúdo, informação, conhecimento, compartilhando o nosso universo da logística com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje com mais um evento nosso webinar. Dessa vez vamos falar sobre logística reversa. Marcos, bom dia, Marcos. Tudo bom, Marcos? Bom dia, Henrique. Tudo certo? Bom dia a todos os telespectadores. Um prazer imenso participar novamente de mais um webinar aí da Drive-In, trazendo um tema muito interessante para o nosso dia a dia e um tema que eternamente aí vai estar em pauta, com certeza. Maravilha, maravilha. Eu quero agradecer a presença de todos, aqueles que se inscreveram no evento, aqueles que nos seguem, nossos amigos, parceiros, clientes, fornecedores e todos aqueles que nos seguem, que já estão acostumados aos nossos conteúdos, né? Esse, se não me engano, é o quarto webinar do ano. Nós já tivemos alguns eventos ao longo deste ano, podcast, webinar, sempre trazendo conteúdo para vocês. E hoje nós temos um tema bem legal para nós abordarmos aqui. É sobre logística reversa, né? Como é que nós vamos transformar
os desafios que esse tema nos traz em oportunidades, Marcos. Vamos lá. Marcos, você sabia, cara, que até 2035 nós vamos ter que diminuir, ou seja, reduzir as emissões de carbono em até 92%? Olha o desafio que já vem pela frente aí, ó. Sabia sim, e é algo que parece que está longe, mas ao mesmo tempo está bem perto, porque se não começarmos a tomar as nossas ações desde já, esse prazo que parece longo vai ser um prazo bem curto. Maravilha, maravilha, maravilha. É verdade. É verdade. Ou seja, a gente está acompanhando essa movimentação para que, ou seja, nos últimos tempos, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dessa evolução histórica sobre esse tema, mas já dá para falar desde já, abordar e lembrar esse aspecto desde já. O quanto evoluiu esse tema dentro das operações logísticas, né? Logística reversa, e principalmente com essa questão da sustentabilidade, a pegada ambiental, o quanto nesses últimos anos, principalmente nos últimos 5, 6 anos, esse tema vem sendo palco de interesse ou de um maior interesse daqueles que estão envolvidos na operação logística. Isso de empresas, enfim, de todos os setores do mercado, né? E vamos falar hoje o que é a logística reversa, vamos falar sobre o contexto, como é que ela se encontra hoje no país, vamos falar sobre, claro, os desafios, né? Esse é o grande tema do evento, vamos falar sobre ferramenta, né, sobre TMS, como é que a gente pode transformar, como é que nós podemos deixar a operação mais eficiente, enfim. E vamos falar também sobre oportunidades, benefícios da logística reversa. Marcos, logística reversa, a gente falou isso de um tempo atrás, ela é um conjunto de atividades, né, cujo objetivo é coletar, transportar, dar destino adequado de materiais, produtos reciclados, descartados e que possam ser reutilizados ou descartados de forma segura ou possam voltar para a cadeia de suprimentos, né? E desde já a gente já percebe um maior envolvimento daqueles que estão envolvidos. E aí, eu falei agora mesmo de um número, né? Que 92% que nós vamos ter que cortar, reduzir a emissão de carbono até 2035 em 92%. E aqui nós temos alguns números, alguns levantamentos que nós fizemos que espelha essa realidade, né? Ou seja, de acordo com o equipe de departamento, mais de 3.400 pontos de descarte hoje já estão disponíveis desde 2021. Dados indicam que 1.300 toneladas de resíduos elétricos deixaram de ser descartados de forma inadequada e foram encaminhados para a reciclagem. Depois nós vamos disponibilizar essas informações para todos, mas você vê por aí, né, Marcos, que os números refletem a realidade, ou seja, existem investimentos, existem números levantados, ou seja, são números que nos dão a perfeita noção de quanto esse tema é relevante, principalmente nos últimos anos, não é não? Com certeza, principalmente quando você tem indicadores, né, bem fortes provando isso, o quanto empresas deixam de utilizar a logística reversa, né? Segundo o levantamento da Ciesp, mostrou que 54% das empresas associadas não aplicam a logística reversa de forma como deveriam. E outras 26% justificam que possuem dificuldade para a sua aplicação e, por conta disso, não fazem, né? Então, a ideia aqui é a gente, além de trazer muitas informações importantes desse tema de logística reversa, é trazer toda a segurança para que empresas sejam incentivadas a essa prática. Não, claro, é verdade. Ou seja, informação e motivação não falta. Ou seja, nós temos informações suficientes, temos motivação suficiente, até porque a gente vai falar disso mais para frente, o quanto a adoção da logística
reversa na sua operação lhe trará benefícios, né? Aqui aquilo que eu falei agora mesmo, né, sobre a evolução do aspecto da logística reversa, ou seja, o que norteou e o que vem norteando a logística reversa no país nos últimos 20, 30 anos. E aí a gente percebe que lá atrás, né, Marcos, lá nos idos dos anos 80, os anos 90, começou a ganhar uma importância, né? Enfim, a própria globalização trouxe isso, a globalização trouxe muita informação necessária, principalmente no aspecto ambiental, e todas as nações aí buscando reduzir impacto ambiental em todos os setores da economia. Nos idos dos anos 2000, nós tivemos a introdução, né, começamos a utilizar tecnologia para medir, ou seja, para mensurar essa emissão, para mensurar o impacto o impacto ambiental, né, em nossas vidas, na sociedade. De 2010 e 2020, nós tivemos já a adoção, já veio aí já para nos brindar a logística reversa, a logística reversa 4.0 e toda a sua complexidade. E de lá para cá, isso já foi inserido na cadeia de suprimento, né, Marcos? Com certeza. Acho que até pegando um bom gancho aí do breve histórico que você trouxe, sei lá, 10 anos atrás, a gente não precisa voltar muito, a 15 anos atrás, beleza, já se falavam sobre logística reversa. Beleza. Qual que era o grande desafio? Como colocar a logística reversa em prática. Beleza. Agora a gente já tem que estar pensando num segundo nível. O que seria isso? Vamos otimizar a logística reversa. E aí você tem uma série de opções para isso acontecer. Por exemplo, você gerar rotas, né, através de tecnologias, como o TMS da Drive-In, que fazem entregas e coletas de forma simultânea, ou você otimizar toda uma rota de coleta em logística reversa, né? Por que eu estou te falando isso? Pensando em logística reversa, a gente tem bastante indicadores de que, por exemplo, no setor aí que acaba impactando o público geral, né, o cliente B2C, né, você tem aí o setor de moda, né, de vestuário aí como responsável de 30% a 40% de toda a volumetria de logística reversa, segundo o levantamento da Balmer Group, né? Por que isso acontece? Óbvio, né? As pessoas compram roupas online, vão experimentar e nem sempre a roupa está do jeito que ela gosta, ela quer reduzir isso. Então, olha como é que o impacto da logística reversa ele não se dá somente para reaproveitamento de produtos que talvez sofreram avarias, estragaram, pensando em produtos perecíveis, mas também em produtos de moda e vestuário, que é um consumo massivo que sempre vai acontecer. Então, como é importante a gente tratar a logística reversa como, sim, um braço estratégico de toda a operação de um grande varejista ou de uma grande indústria, por exemplo. É verdade, ou seja, toda e qualquer ação que visa reduzir impacto, você falou do nosso aplicativo, né, da nossa solução da Driving, né? Naturalmente, ela já, quando você otimiza a sua operação, se utilizando de uma tecnologia, você vai reduzir o número de veículos na rua, e você vai reduzir o número de quilômetros percorridos. Então, tudo isso vai otimizar e vai ter, com certeza, um impacto um impacto ambiental. E vamos falar agora, vamos começar... Oi, desculpa. Gostaria de complementar esse raciocínio, né? Então, eu falei sobre a transição, né, da logística reversa 4.0, né? Hoje, nos tempos atuais, com cadeias de suprimentos circulares. O porquê disso, pessoal? Hoje, você já tem estruturas logísticas que permitem uma melhor fluidez, tanto da logística tradicional quanto da reversa. E aí, eu vou citar alguns exemplos. Hubs urbanos, lockers urbanos, né, que são aqueles armários em pontos estratégicos, né? E esses pontos estratégicos não são definidos por acaso, não, são definidos para trazer uma maior fluidez, né? Então, por exemplo, aí, obviamente, eu vou cutucar um outro ponto que a gente vai falar lá na frente, Henrique, mas quando a gente pensa em logística reversa nos tempos atuais, né, o que as empresas, os varejistas querem? Otimizá-las para ter o menor custo. O que o cliente final espera? Uma ótima experiência
de devolução, né? Porque isso pode, muitas vezes, fidelizar ele, essa boa experiência de redução. Eu só quis dar um spoiler aí, pegando esse tema de cadeia de suprimentos circulares, para a gente falar a seguir, Henrique. Não, tá certo, né? Tá dentro aqui do fluxo, perfeito, é isso mesmo. Logística reversa, alguns podem considerar e devem considerar algo complexo, né? Ou seja, ela tem sim o seu grau de complexidade, mas não podia ser diferente, né? Ela é complexa, mas ao mesmo tempo é esse o desafio, né? Minimizar o impacto ambiental de produtos consumidos, e como é que a gente faz para lidar com essa complexidade? Simples, né, Marcos? É fundamental ter um plano mais eficiente e simples na hora de executar. Ou seja, ordenar seu fluxo, ordenar o fluxo de volta, né, de retorno desses produtos de volta à cadeia de abastecimento de forma eficiente, econômica e que cause o menor impacto ambiental possível. Ou seja, claro, a gente sabe que isso vai trazer custo, né, Marcos? Com certeza, a logística reversa, ela mais ou menos, ela corresponde, né, segundo aí dados, né, levantados aí pela Nielsen, 7% dos custos envolvidos quando se pensa em e-commerce, né? Obviamente você tem outros segmentos industriais, né? Enfim, uma série de segmentos, cada um com o seu percentual específico, mas obviamente que vão ser levados em consideração custos envolvidos para se efetivar a logística reversa. Então, qual que é o nosso grande desafio aqui? Fazer a logística reversa ser a mais eficiente possível, consequentemente, eu vou conseguir reduzir os custos, né? E consequentemente, também como um grande desafio atual é unir a logística reversa à logística tradicional, né? Quais formas, o que eu posso fazer de diferente, de inovador, para que transportes de entrega e coleta possam ser realizados de forma simultânea, ou então o que eu posso fazer de diferente para que eu possa montar rotas de coleta de forma otimizada, né, com que eu gaste menor custo possível. Então, acho que cabe essa provocação. Não, isso que você falou está extremamente ligado a o que a gente chama de custos operacionais ou custos adicionais, é o que você citou, né? Inclui transporte, inclui triagem, né? Recuperação, reciclagem de produtos. Mas se você tiver, se a empresa optar, a organização optar por uma otimização desse processo, você vai conseguir sim. Claro, existem os custos, mas você vai conseguir otimizar e reduzir bastante esses custos. E ainda, falando de custos, é extremamente linkado com a sua estrutura, né? Ou seja, ou você não tem estrutura nenhuma, ou você tem uma infraestrutura inadequada, e aí basta aquilo que nós já falamos algumas vezes, inclusive quando a gente conversa, né, com alguns clientes, né, nossos, a gente percebe essa ausência ou a falta de estrutura adequada, né, Marcos? Com certeza, acho que é uma grande dor aí dos clientes, né? Falta de estrutura adequada. Por quê? Porque as empresas, né, elas foram, né, as estruturas logísticas do passado foram desenvolvidas pensando somente numa operação inicial de entrega, a logística tradicional, né? Independente do seu produto, né? E não foram pensadas numa logística reversa. Hoje, obviamente, as empresas já estão olhando isso com maior atenção e já estão desenvolvendo uma infraestrutura adequada para isso. E aí, obviamente, começam a olhar também para solução, né, de TMS, começam a olhar para a Drive-In, entendendo que pode encontrar na Drive-In toda uma plataforma que vai trazer uma rastreabilidade e transparência da operação, né? E vai trazer também, né, uma gestão, né, com ocorrências, com informações bem proativas ao longo da operação, né? E pensando na outra ponta, né, vai trazer para o cliente a melhor experiência, né? Quem não gosta de receber um código para poder postar um pedido para retornar e numa agência próxima à sua residência
postar aquele produto e ter o acompanhamento de todas as etapas, né, até a devolução, a chegada do pedido no ponto de origem, né? Ou quem não gosta que alguém vá à sua residência retirar o produto? Exatamente, ou seja, na gestão, ou seja, a visibilidade é fundamental, porque os produtos e suas informações devem ser reconhecidos antes mesmo que uma devolução seja processada. Ter velocidade também é essencial para que você tenha devoluções eficientes e com menor custo, consequentemente, né? E controle, ou seja, para que as entradas e saídas na cadeia de suprimentos sejam bem minuciosas. E o que você falou de transparência é isso mesmo, ou seja, ela é fundamental para que essa logística reversa lhe permita identificar melhor todo esse fluxo que você citou e, claro, vai garantir transparência não só nos centros de distribuição, entre todos os envolvidos, mas principalmente para aquele que está lá do outro lado querendo saber dessa operação. Bom, e isso, né, Marcos, vai estar imediatamente voltado àquilo que nós estamos falando. Sustentabilidade e responsabilidade social, ou seja, é complexo, mas é necessário, né? É necessário, se utilizando principalmente de ferramentas e processos adequados, tem como minimizar custo, tem como adotar uma estrutura adequada para isso, tem que ter uma rastreabilidade, uma transparência e uma visibilidade da operação. Tudo isso para quê? Para que você tenha, no final das contas, sustentabilidade na operação e gere responsabilidade social. Sim, a Drive-In, ela já muito preocupada com isso, muito preocupada, né, por sermos aí uma empresa de tecnologia muito orientada a trazer dados e soluções ao cliente através da geração de dados e tecnologia. Nosso painel, né, de emissão de CO2, né, painel na qual ele não tem um custo adicional para os nossos clientes, né, eles podem simplesmente ativar esse painel. A Drive-In vai trazer para ele indicadores bem interessantes de quanto ele reduziu de emissão de CO2, quanto ele reduziu num trajeto, quanto que isso significa em plantio de árvores, né? E pegando o ciclo completo, né? Quanto que ele pode, né, usar isso como crédito de carbono, né? Como uma consequência disso. 100% alinhada aí às estratégias ESG. Pois é, né? Ou seja, a logística reversa ela está extremamente ligada ao que é um desenvolvimento econômico, social e diretamente, e é por isso que ela está diretamente ligada à sociedade, né? E totalmente integrada a essa cadeia, né? Aquilo que nós chamamos de cadeia circular, né? Sim, com certeza. Nós A falamos. ideia. Pode falar, Marcos, desculpa. Não, ia falar que a ideia é a Drive-In, através do seu painel de emissão de CO2, permitir com que seja feito um planejamento, né? Em cima do planejamento seja feita uma medição, né, das operações de transporte, né? Em cima disso, uma gestão, né, o gerenciamento desses dados, né, que te permitem fazer a redução das emissões. E o mais legal disso tudo é trazer uma compensação, né, através da questão de crédito de carbono. Então, você tem dentro ali do uso da Drive-In uma cadeia circular, mostrando aí todas as principais 4 macroetapas para você atingir seu objetivo. Porque, no final das contas, o grande objetivo da logística reversa é trazer uma redução de desperdício e torná-la da forma mais eficiente possível. E você você já, segunda vez que você toca, que você cita, inclusive, a nossa solução, a plataforma Drive-In, para auxiliar na gestão da logística reversa. E claro, como nós dissemos ali e mostramos, né, a evolução histórica, hoje nós temos uma infinidade de tecnologias e processos que facilitam essa gestão, né? Então, vamos lá. Internet das coisas, com todas as suas peculiaridades, inteligência artificial, automação e robótica, blockchain, né, que permite
uma maior visibilidade e mais seguro, inclusive, Big Data. Marcos, ou seja, tecnologia não falta para que a gestão seja iniciada, otimizada, melhorada. E eu acho que o mais legal de citar essas tecnologias envolvidas, né, na logística reversa é a conexão entre todas elas, né? Você precisa estar com todas essas tecnologias conectadas para que a logística reversa ocorra da melhor forma possível, né? Então, você precisa, em algumas situações, de um hardware para poder gerar as informações conectadas à internet. A IA para poder fazer, entender padrões, repetições e dar tomadas de decisões, né? Automatização desse processo, né? O blockchain para trazer uma segurança da informação, né? Sempre gosto de lembrar que a Drive-In ela está dentro ali homologada da ISO 27001, né, que é bem importante, há muita preocupação com a segurança da informação. Então, blockchain para trazer essas informações de formas criptografadas e de acordo com todos os protocolos internacionais. E o Big Data, né, que realmente é o resultado final, né, o que foi gerado de dados durante essas operações para trazer informações bem estratégicas para a tomada de decisão, né, do decisor, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? Numa gestão, e principalmente nessa, é gerada muita informação. E essa informação e essas informações que são geradas devem ser geridas de uma forma bem precisa. Por isso que o Big Data é bem lembrado, bem auxiliar nesse processo. Queria lembrar o pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando, que enviem perguntas, comentários, enviem informações, façam suas perguntas, participem, crítica, algo que vocês entendam que seja relevante e tal, enfim, manda aí as suas perguntas, o atual desafio, ou seja, uma coisa pontual, um desafio que você esteja enfrentando, ou que você tenha curiosidade, manda aí para a gente tentar responder e interagir aqui com o nosso tema, tá bom, gente? Bom, bem lembrado, Marcos. Henrique. Sem as perguntas das pessoas, isso não se torna tão rico. Não, claro. E isso a gente já está acostumado, né? O pessoal participa bastante, sempre interagem conosco. Bom, e continuando e falando em tecnologia e o que a gente pode e como melhor mensurar, monitorar, observar, coletar informações, otimizar a sua operação, tem TMS. Nós temos um TMS, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, Marcos, desse fluxo que o pessoal está vendo aí na tela, a importância, aparentemente, um fluxo muito simples, mas extremamente importante. Ou seja, aquilo que eu falei lá no começo, né? Naturalmente, quando você tem uma ferramenta que otimize a sua operação, você já tem de forma natural, né? Não sendo redundante, mas de forma natural, você já tem redução de custos, de quilômetros percorridos, de um menor número de veículos na rua emitindo carbono, enfim. Mas queria que você detalhasse um pouco mais esse fluxo para que o pessoal que está nos assistindo entenda melhor a importância da logística reversa observada por esse prisma. Com certeza. Bom, o objetivo desse fluxo obviamente, é trazer melhoria contínua, né? E aí pensa como, né, o objetivo inicial, trazer uma melhoria contínua / eficiência. Então, obviamente, a tecnologia da Drive-In vai trazer uma otimização dessas rotas de coleta, né? Lembrando que podem ser rotas de entrega e coleta simultâneas ou somente rotas de coleta otimizadas, né? A partir disso, né, dessas rotas geradas, aprovadas, um monitoramento em tempo real, né? Lembre-se que a Drive-In ela permite isso, né? Acompanhamento em tempo real de todas as etapas, com envio de alertas, ocorrências e etc. Consequentemente, aliado a esses 3 pilares iniciais que eu disse, uma melhor experiência do cliente, porque ele vai ter monitoramento das informações, ele vai ter acompanhamento e rastreabilidade de tudo aquilo, e para o contratante da Drive-In, ele vai ter uma otimização daquela rota de coleta, que vai trazer para ele também um grande saving na operação,
posterior a isso, como consequência, ele vai poder ter uma melhor gestão do inventário, dos armazéns dele, de toda a estrutura logística, porque ele sabe que ele vai ter uma demanda X de logística reversa e ele vai poder se preparar com relação a isso. E também, como consequência final, já falado anteriormente, uma redução dos seus custos operacionais, né? Porque basicamente é isso, né, que o stakeholder quer, redução de custos. E também, obviamente, contribuir, né, com uma melhor economia circular, contribuir com uma menor emissão de CO2 e etc. Você citou aí, dentro desse fluxo aí, eu lembrei daquilo que nós estávamos falando lá no início, né, sobre estatísticas e números. Quando a gente fala de melhor experiência do cliente, eu li alguns dias atrás, depois também a gente vai disponibilizar essas informações. Segundo o Procon, Marcos, segundo o Procon, 72% dos entrevistados, numa recente pesquisa deles, mostrou que o público, sim, ele se interessa por essa questão, por esse tema. E esse percentual, isso agrega valor à marca, na hora da escolha de um produto, de um serviço, de uma empresa. É algo que o público, mais de 70%, está levando isso em consideração. Na hora de escolher o seu serviço, sua marca, sua empresa, ele leva esse dado em consideração. Então, aí a gente vê que a experiência do cliente está muito bem fundamentada, né, não é? Com certeza. O cliente que tiver uma péssima experiência de devolução de um produto, muito provavelmente ele pode até deixar de consumir aquela marca, aquele produto por conta disso. Então, assim, já se foi o tempo que, né, o user experience era só pensado na experiência de compra. Não, a experiência tem que ser completa, a experiência de devolução, né? Porque realmente já é normal ter devoluções de produtos por N motivos já citados anteriormente. Legal, é bem isso mesmo. Olha, Marcos, a gente está recebendo perguntas. Deixa eu ver uma pergunta aqui, ver se a gente consegue responder. O Matheus pergunta o seguinte: de que forma a rastreabilidade e a transparência podem melhorar o processo de logística reversa e aumentar a confiança dos clientes? Ou seja, ele quer saber de que forma que a rastreabilidade, aquilo que a gente falou alguns minutos atrás, e a transparência pode melhorar o processo de logística reversa e aumentar a confiança do cliente. Aquilo que eu acabei de falar agora, né, José? Ele leva isso em consideração e ele quer ter confiança. Então, de que forma o processo de visibilidade, rastreabilidade, transparência pode melhorar o processo, Marcos? Ótima pergunta, Matheus. A gente acabou respondendo um pouco antes aqui no bate-papo, eu e o Henrique, mas é isso. Para você precisa ter uma boa rastreabilidade do processo e, consequentemente, você vai ter uma transparência das etapas, né? Uma coisa está conectada à outra. Então, a partir do momento que você, consumidor, né? Vou usar o exemplo de você mesmo, Matheus, você está devolvendo, sei lá, uma calça que você comprou, ela ficou muito apertada para você. Você está devolvendo ela, muito provavelmente você só vai receber o seu reembolso quando essa calça chegar no centro de distribuição, né? No ponto de origem dela. Então, é muito importante você saber todas as etapas que essa calça está seguindo até chegar ao centro de distribuição, por exemplo, e esse varejista, por exemplo, que te vendeu essa calça de forma online, ele também precisa ter essa confirmação da chegada da calça para ele poder efetivar o seu reembolso, né? E, obviamente, quando ele recebe a calça, ele tem a informação da chegada da calça, ele pode fazer uma análise ali do produto, saber se não tem nenhum tipo de avaria adicional e etc., para poder fazer o seu reembolso. Então, é muito importante, sim, você ter uma boa rastreabilidade, uma boa transparência, tanto para o engajamento do cliente, uma ótima experiência para ele se manter fiel àquela marca, né, aquele produto, e para o cliente, né, que o varejista, nesse exemplo, que contratou aí a Drive-In, ele poder ter a garantia que recebeu o produto realmente e nas condições mínimas necessárias para ele poder efetivar o seu reembolso, por exemplo. Perfeito.
Tem mais uma pergunta aqui, ó. A Luciana, ela pergunta o seguinte, na verdade, ela pede uma dica para a gente, Marcos. Ela pede uma dica, ou seja, se nós temos alguma dica para tornar esse processo mais eficiente. Qual o processo? Ela diz o seguinte: lidamos com muitos desafios no gerenciamento de devoluções e percebemos o impacto, aquilo que nós falamos agora mesmo, o impacto nos custos operacionais. Falei, né, nós tem um custo operacional, tem os custos adicionais, né, que a logística reversa pede, né, como de transporte, de reciclagem, né, de beneficiamento, enfim. E ela está perguntando se nós temos alguma dica para tornar esse processo mais eficiente. Ótima pergunta, Luciana. De forma resumida, contrate a Drive-In, que ela vai te trazer redução de custos operacionais. Mas agora... Isso não é nenhuma dica, é a solução, né? Mas eu vou desenvolver a resposta para ela. Seguinte, Luciana, importante você mapear, né, quantidade de devoluções que você tem na sua operação, né? Buscar padrões de dados, né? Entender ali o comportamento, se são sazonais ou não. Primeiro ponto. Segundo ponto. Em cima disso, buscar otimizar a sua operação de logística reversa, né? Fazer com que a máxima quantidade de produtos podem ser coletados em uma rota, né? Terceira também opção em cima disso, você também buscar oportunidades de rotas mistas, né? Rotas que existem entregas e a gente pode aproveitar para fazer as coletas. E tudo isso pode ser feito de uma forma bem fácil e eficiente utilizando a solução da Drive-In, porque nossos algoritmos já nasceram com esse tipo de viés, né? Esse tipo de inteligência de buscar otimizar rotas, independente se são rotas de entrega ou de coleta. Espero ter respondido aí a sua pergunta, mas é muito importante você buscar dados, mapear dados, entender volumetria da sua operação para você poder tomar essas decisões complementares. Exatamente. Os custos adicionais existem, mas se eles são muito bem mapeados, né? Como você bem disse, se ela consegue mapear, ela consegue reduzir isso e ter uma maior visibilidade e tornar a operação mais eficiente. Bom, falamos tanto aqui, a gente já falou um pouco dessa transformação, né, que a logística reversa traz e dos benefícios, né, que ela traz. Vamos falar mais um pouquinho sobre oportunidades que esses desafios, que o desafio da logística reversa nos traz, ou seja, benefícios e oportunidades que ela nos traz. A Luciana acabou de fazer uma pergunta que vem muito aqui com essa tela que a gente está apresentando. Redução de custos operativos. Você acabou de responder, né, Marcos? Ou seja, é um mapeamento, né? Ele é importante. Com certeza. Você precisa minimamente levantar dados, né, entender dados da sua operação para você ter uma solução que vai te trazer a resolução disso, né? Ou seja, ela vai pegar esse conjunto de dados e vai te trazer o melhor cenário otimizado para você ter redução de custos operativos. Não tem muito segredo. Você precisa realmente otimizar a sua operação para você ter redução. É bem isso mesmo. Aliás, deixa eu só... Tem uma perguntinha aqui interessante, Marcos, antes de a gente continuar, ficou faltando. O Célio nos pergunta o seguinte: como vocês veem os órgãos públicos envolvidos com descarte com maior confiabilidade e com preocupação com o ecossistema? Bom, primeiro, enxergamos se os órgãos públicos, seja ele na esfera municipal, estadual ou na União, de fato estiverem envolvidos com a redução no impacto ambiental, vemos com bons olhos, evidente, né? Os órgãos públicos eles devem dar o exemplo, porque é aquilo que vai nortear a comunicação com o mercado, né? Então, seja ele um município, ou seja uma secretaria de um município preocupada com, por exemplo, coleta, as prefeituras que têm aquelas coletas recicláveis, né, de produto
material descartado, né, reciclado, enfim, vemos com bons olhos, necessário, e dá exemplo, né, Marcos? Com certeza. Eu acho que assim já houve uma mudança na conscientização, de um modo geral, tanto dos cidadãos quanto dos órgãos públicos, né? Não é mais sobre uma questão de qual vai ser o melhor descarte, e aí eu estou indo um pouco num tema mais profundo. Qual que seria o melhor descarte do lixo? Não, cara, vamos pensar já além. O que podemos fazer para diminuir a geração de resíduos, de lixo, né? E, em cima disso, mudar formas de reaproveitar esse lixo, né? Reciclar esses lixos. E o que realmente não ser possível reciclar, qual que é a melhor forma de descartar ou depositar isso, né? A gente sabe que o modelo de aterros sanitários não é sustentável, né? Então, a gente precisa realmente repensar outras formas de fazer essa economia circular de uma forma mais sutil e mais sustentável. Até porque a gente tem visto ultimamente muitas ONGs, né? Ainda bem que temos essas ONGs, né, em todo o território nacional, apoiando ou se integrando com esses órgãos públicos, seja município, estado ou União. Então, muitas ONGs apoiando, né, secretarias com ações de educação, de disciplina, de informação, de conhecimento, de sugestão de novos processos de descarte. Você citou que o aterro sanitário não é sustentável, de fato, mas existem outras maneiras, né, de se descartar, de se reciclar, e a gente vê muito também as ONGs envolvidas com os órgãos municipais, mas essa é a gente pergunta do Célio Gomes. Vamos continuar. Tá boa essas perguntas aqui, Marcos. O Márcio Aziz, vocês concordam que a logística reversa atingiu o status de economia circular? Ele vem de uma indústria matriz fóssil, né, seja, óleos lubrificantes, que possui logística reversa e que é super eficiente, tanto para embalagem quanto para óleo usado, óleo utilizado. E estes insumos retornam como matéria-prima para a produção de plástico e refino de óleo. Olha só que legal, Marcos, que o Márcio está dizendo. A gente falou isso lá no início, né? Se a gente concorda que a logística reversa atingiu o status, foi exatamente esse ponto que você citou, status de economia circular. Sim, concordamos. Ele vem aqui, não é isso? Ele vem de uma indústria de óleos lubrificantes, né? Ou seja, material fóssil, né? E que possui logística reversa super eficiente, tanto para embalagem quanto para óleo utilizado. E esses insumos eles retornam para a cadeia produtiva como matéria-prima, como produção de plástico e refino de óleo. Com certeza, né, Marco? Com certeza. Se a gente pensasse, sei lá, 30 anos atrás, talvez só seriam reaproveitadas as embalagens, né? Talvez lavado elas para serem reaproveitadas. Hoje não, já se olha o resíduo, né? O que restou daquele óleo, né? Você conseguir transformar em outras matérias-primas, né? A gente sabe de, por exemplo, óleo de cozinha que consegue ser matéria-prima para transformar em sabão, né? Para reuso, né? Então, assim, muito legal o ponto que o Márcio trouxe, e eu concordo plenamente com ele, sim, que a logística reversa, ela já faz parte da economia circular e é um braço importante da execução do mesmo. Totalmente integrada à cadeia de suprimentos, totalmente integrada, hoje não é mais tendência, é necessária, enfim. Um pouco antes, o Célio havia feito uma pergunta, né? E aí que está, né? Então, nós temos aí alguns aspectos a serem destacados, né? Inovação, diferencial competitivo. Um pouco antes eu trouxe um número e uma informação sobre o Procon, que ele disse que 72% dos clientes hoje prestam atenção e lançam um olhar mais atento para essa questão. Então, assim, inovação, diferenciação competitiva, hoje, essencial, né, para as empresas que querem se destacar ou se tornar mais competitiva ou
tornar-se simplesmente competitivo ou melhorar, otimizar essa competitividade, tem um diferencial estratégico, né, Marcos? Tem um diferencial, porque esse diferencial estratégico no que tange a logística reversa, né, dá um up, né, na imagem, agrega muito valor, né, Marcos, à empresa, né, à operação. Com certeza. Eu sempre vou bater forte muito aí nos exemplos de e-commerce, tá, pessoal? Porque realmente todo mundo aqui já fez compra online, então acaba atingindo o maior público, né? Então, assim, hoje a gente tem isso muito parametrizado. Para vocês terem uma ideia, a The Future of E-Commerce nos Estados Unidos, ela publicou esse ano que os clientes de e-commerce, eles devolvem de 30% a 40% mais do que compram. Então, ou seja, olha que número grande, né? Isso, né? Óbvio, né? Aqui eu trouxe uns dados dos Estados Unidos. Talvez o dado para o Brasil seja um pouco diferente, mas tenho certeza que é uma quantidade maior do que se compra, porque é normal, né? É diretamente proporcional. Então, se você não trata muito bem, você não cria ótimas condições para esse retorno ser feito de uma forma muito tranquila, uma forma muito limpa, transparente, com tecnologia, com monitoramento e com informação, muito provavelmente esse cliente ele vai poder comprar em um outro player e talvez ter uma melhor experiência na devolução, e ele vai lembrar disso, porque boas experiências nos fidelizam, más experiências é muito difícil você apagar aquela má experiência e conseguir voltar a comprar naquele lugar, né? Então, com certeza, essa diferenciação competitiva, que daqui a pouco não deve ser mais diferenciação competitiva, porque todas as empresas estão adotando práticas de logística reversa, ela é importante. Perfeito, bem lembrado, bem lembrado. O e-commerce, ele é um excelente balizador, né? Ele é um excelente balizador dessa questão, né? Até pela própria operação, né? Conceitualmente pela própria operação. E tudo isso vai o fim, né? O fim disso é melhorar a sustentabilidade ambiental com a melhora da eficiência operacional. A Luciana nos perguntou isso agora mesmo, né, Marco? Como é que essa melhora na eficiência operacional pode ser mais destacada, né? Como é que você acha? Como é que a gente pode levantar mais essa questão de melhorar a eficiência operacional se utilizando de uma logística reversa eficiente? Eu acho que pegando um pouco já do que eu falei anteriormente, né? Fazendo um mapeamento prévio de toda do seu ciclo de vida do produto e também o ciclo de devolução, né? Mapear esse ciclo, né? Para poder montar a infraestrutura mais adequada para que esses tipos de operações, principalmente focado em reversa, né? Porque as empresas só enxergavam custo, mas tudo bem, realmente você tem um custo para executar a logística reversa, mas entenda que você executando bem essa logística reversa, esse custo vai virar oportunidade, vai virar fidelização do cliente. Então não tem muito segredo, né? É você se antever das possíveis situações, aprender com os erros, aprender com as ocorrências de reversa, né? E acho que até pegando um ponto aí que o Antônio fez a pergunta ali, né, da indústria de equipamentos eletrônicos, né? Para eles é muito mais sensível ainda, porque olha o custo desse produto, né? Olha o valor agregado que esse produto tem, né? Então, para eles, olhar para a logística reversa requer muito mais cuidado e zelo, porque você está carregando, às vezes, produtos de alto valor agregado, né? Então, acho que é muito importante, sim, se preocupar com dados, se preocupar com sazonalidades, entender esses números, entender o comportamento do cliente, que talvez o comportamento do cliente hoje é de uma forma, daqui a 5 anos é outra. Por isso que é sempre importante você estar pautados com tecnologias que vão trazer gestão de dados, né? Porque isso pode mudar ao longo do tempo. Maravilha. Obrigado, viu, Antônio? Obrigado aí pelo elogio. Nosso objetivo é esse, trazer o maior número possível de informações, conhecimento, dados, né, sobre determinado tema. Marcos, falamos tanto, né? Falamos aqui bastante, né, sobre a necessidade, sobre os fundamentos, sobre os desafios, sobre benefícios, né, da logística reversa.
como é que a nossa solução pode apoiar essa questão? Como é que ela pode apoiar uma logística reversa mais eficiente? Como é que ela pode apoiar uma logística reversa que reduza custos, uma logística reversa que reduza o impacto ambiental, que agregue maior valor para as empresas, para a operação? Como é que a solução Driving consegue apoiar essa questão, Marcos? Bom, a Driving ela é muito orientada a dados, né? E nós nos preocupamos muito a parametrizar da melhor forma possível esses dados, né? Então, a Driving ela se preocupa muito em levantar características de endereços, né? Independente se é B2B ou B2C, parametrizar essas características, né? Com janelas de recebimento, janelas para poder entregar para coleta, tempo de serviço em cada local, características daquela rua, daquele endereço, características daquela cidade, características daquela região, né? Ela se preocupa muito com isso. A partir disso, ela consegue montar o nosso algoritmo consegue montar um melhor planejamento otimizado dessa coleta, né? Dando o exemplo aí da logística reversa. Em cima disso, né, nós temos toda a parte de interface de execução, né? Seja o aplicativo do motorista executando essas rotas de coleta, né? Registrando cada coleta, o comprovante de retirada, né? A baixa de fotos que já sobe de forma automática e imediata para a torre de controle. Do lado do cliente, né? Do contratante da Driving, né? O aplicativo do warehouse, né? Que valida o recebimento daquela logística reversa, né? Então você faz o match entre o que está no sistema e o físico, né? O que o motorista coletou, o aplicativo do warehouse vai validar ali no recebimento, no cross-docking, no CD, né? Mediante isso, você tem toda a torre de controle mostrando essas principais etapas, né? E o cliente recebendo o link de como foi a experiência dele de entregar o produto na coleta, por exemplo, e a torre de controle tendo os alertas das ocorrências que podem acontecer ao longo do trajeto, né? E a visibilidade do cliente nas principais etapas, como eu falei, e a última parte, a parte final de relatórios e análises, muito focada aí para o contratante da Driving, né? Ele poder ter as informações de dados, para ele poder entender como foi a atuação ao nível de frota, né? Como foi o desempenho ali dos motoristas fazendo essas coletas e entendendo particularidades em cada coleta, né? Talvez você coletar em residências, né, em casas, é um tempo de serviço, talvez você coletar em grandes condomínios de vários apartamentos é um outro tempo de serviço. Então, a Driving se preocupa muito nessa gestão de dados para trazer aí a melhor eficiência logística na otimização de coleta. Legal. O Marcos, fala um pouquinho, já que a gente está tocando num assunto tão sensível, eu queria que você repita, você já falou, mas repete aí, fala do nosso dashboard de medição de emissão de carbonos. Cara, nosso dashboard de emissão de CO2, né, de redução de carbono, ele basicamente vai te trazer de uma forma bem simples, né, indicadores de quanto você reduziu de emissão de CO2 desde o momento inicial até o momento passado até o momento presente, né, comparativo de distância percorrida, comparativo de fator de carga, quanto que você conseguiu aumentar nos veículos, né, porque a ideia aqui é você conseguir planejar, mensurar, gerenciar e compensar, né? Então, no final das contas, você compensar essa redução de emissão de CO2, né, com um crédito de carbono, né? Que a gente sabe aí que no final do dia o stakeholder ele quer trazer saving, né? E também contribuir com o meio ambiente. Então, a gente consegue trazer essa informação para eles. A gente tem uma parceria com a Carbo Neutral que permite isso, inclusive até emissão de certificados ao longo de períodos, mostrando quanto que você economizou aí de emissão de CO2 e o quanto isso equivale ao plantio de árvores. Legal, bacana. Eu adoro esse dashboard, ou seja, ele veio para brindar todo o nosso desenvolvimento, né, que a Driving possui. O Marcos, o Arley Souza, ele faz o seguinte comentário e faz uma indagação para a gente aqui. Ele diz o seguinte, que a logística, vou tentar resumir aqui, a logística reversa, que ela sempre existiu,
né? E ganhou essa importância, esse destaque maior com o boom do crescimento do e-commerce, por consequência também da pandemia, né? De lá para cá, ou seja, algo recente, ela ganhou a necessidade de otimização e de redução de custos. Claro, né? Se até então, como ele mesmo diz, sempre existiu de fato, mas ela ganhou esse destaque todo com o boom do e-commerce, por consequência dos efeitos da pandemia, né? E, claro, ela ganhou a necessidade de otimizar essa redução de custos. Então, ele diz o seguinte: os processos estão em evolução e sem tecnologia apropriada e bem empregada, os desafios serão ainda maiores? Sim, depois você completa, Marcos. Sim, os desafios serão ainda maiores se você não tiver uma tecnologia empregada na gestão desse processo, porque hoje já existe, né? Já existe, como nós dissemos, já existe aí uma tecnologia presente, né? Então, cabe a cada organização escolher aquela que melhor se adequa à sua necessidade, às suas peculiaridades, ao seu segmento, a que segmento da economia ela pertence, então tem a sua tecnologia mais apropriada. Mas elas existem, sim, e estão em constante evolução, como a gente acabou de mostrar aqui, o Marcos comentou sobre o nosso dashboard de emissão de CO2, isso é uma evolução dentro da nossa plataforma, que naturalmente já reduzia custos operacionais, custos e impacto ambiental com a otimização da sua operação. Sim, o desafio, sim, é muito maior se você não tiver uma tecnologia apropriada. Não é isso, Marcos? Olha que interessante. Realmente, né, hoje a gente tem que se preocupar em otimizar a logística reversa, não simplesmente executá-la, né? A gente tem que fazer da melhor forma possível para trazer menor custos para os contratantes, né? Olha que interessante esse ponto. Uma vez que, né, você contrata uma tecnologia, você contrata a Drive-In vai conseguir gerar dados, vai, né, mapeando a sua operação, ela vai conseguir gerar dados e, por exemplo, saber dado uma região específica, né? Vou dar um exemplo de São Paulo, porque estou falando de São Paulo. Dada uma região específica de São Paulo, a quantidade média que o veículo vai conseguir fazer de coletas dentro de uma jornada de trabalho, seguindo a lei do motorista, por exemplo, tudo isso que a Drive-In olha, né, de perto, sejam 25 coletas, né? E aí talvez o cliente A ele só consiga ter uma massa de dados de 25 coletas em 3 dias, talvez outro cliente um dia, talvez para um outro cliente seja mais interessante o cliente final levar esses pedidos para lockers, né, espalhados pela cidade. Talvez para aquele outro varejista maior que tem um consumo muito massivo, seja mais interessante coletarem na casa dos clientes, porque a demanda de pedidos é muito alta. Então, olha o tanto de insights e informações que a contratação de um TMS, como a Drive-In, pode trazer para você ter tomadas de decisões no desenho do seu fluxo da logística reversa. Então, com certeza, a adoção de tecnologias é muito importante, porque ela vai te nortear de como você vai montar a sua estrutura para uma logística reversa. Perfeito. Obrigado, Arley. Obrigado pelo seu comentário extremamente rico. Obrigado pela pergunta. Sim, concordamos plenamente com você. A gente está chegando ao final do webinar, então aqueles que assistiram e nos acompanharam, fica aí o nosso QR Code para vocês entrar em contato, comentar, conversar conosco, bater um papo, lançar mais perguntas. Fiquem à vontade. Quero agradecer a presença de vocês, a participação daqueles que nos enviaram perguntas, comentários, críticas. Continuamos à disposição de vocês. A Drive está aqui à disposição. Nos procurem. Marcos, obrigado. Mais uma vez, obrigado pela participação. Nosso parceiro de sempre. Espero vê-lo em breve, né, de volta com mais um tema bacana aqui para a gente abordar. Com certeza, conte comigo. Gosto muito de falar sobre vários temas e soluções que a Drive-In traz. E logística reversa é um tema bem especial que me encanta, porque é um tema que ele é
ele é um ônus para todo mundo. Maravilha, É um maravilha. bônus, né? Claro, claro. Gente, obrigado mais uma vez. Aqueles que nos seguem, continuem nos seguindo nas redes sociais, na nossa página, no nosso site da plataforma, no LinkedIn. Continuem nos seguindo e, olha, até um próximo encontro. Um grande abraço e mais uma vez obrigado. Um abraço, tchau, tchau. Valeu a todos, obrigado, um abraço.